aqui, filha. Vocês são tão bonitos para ficar de pé. Vão crescer, vocês não vão crescer mais. Senta aqui, ó, deixa bem bonita essa cadeira. Cadeira vazia é feia, não é, irmãos? Luzi, cadeira do restaurante vazia é feia ou é bonita? Horrível. Cadeira é para sentar na bicha e deixá-la bonita. Amém? Glória, aí ficou bonito. Juízes capítulo 6 e verso 1. Nós vamos meditar em uma palavra que Deus colocou no nosso coração. E eu creio que essa palavra vai te ajudar. Não quer que eu quebre? Sabe o que faz. Senão vira pó. Quantos encontraram Juízes capítulo 6? Versículo 1. E vamos fazer uma leitura de uns 50 versículos. Creio que já vai dar para retirar algumas coisinhas. Porque hoje eu pretendo estourar o horário. Estão pagando até as 9, hoje vamos ficar até as 9. Hoje não tem janta no restaurante. Olha, Luzi, você tem que ter um controle da porta. Você bate aqui, a porta já abre, o pessoal entra. Faz igual aqueles onde vende caqui que deixa o dinheiro. Os caras pegam o caqui e deixam o dinheiro, né? Que tal um restaurante que você entra, faz sua comida, come, paga e vai embora. E lava a louça ainda. E deixa o dinheiro, a gente só passa recolhendo. Vamos orar. Quem sabe não chega um dia que a tecnologia nos ajude. Vamos lá. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. E prevaleceu a mão dos medianitas sobre Israel, e fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos seus inimigos chamados medianitas, covas, que estão nos montes e cavernas e fortificações. Porque sucedia que, semeando os israelitas, subiam os medianitas na época da colheita, os amalequitas, e também os dos orientes, e vinham contra eles. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava 1 centímetro, não deixava nada a Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Porque subiam com os seus gados, tenda, vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar a multidão, e que não se podia contar nem os seus camelos e os animais que vinham com eles. E eles destruíam tudo. Assim Israel empobreceu muito, diga comigo, muito, muito pobre, pela presença dos seus inimigos medianita. Então os filhos de Israel, diga assim comigo, clamaram ao Senhor. E sucedeu que Deus enviou, clamando os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos medianitas, enviou o Senhor um profeta, e aos filhos de Israel, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito, eu vos tirei e fiz subir, e tirei da casa da escravidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e das mãos dos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a vossa terra. E vós disse, eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido à minha voz. Espírito de Deus, a palavra é sua, a revelação é sua, nós te pedimos simplesmente, capacita-nos, Deus, para falar a tua palavra, e ouvir a tua palavra e recebê-la no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu coloquei um nome nessa mensagem, o nome é O Poder de uma Visão. Eu sei que nós estamos, na igreja sempre vai existir vários tipos de pessoas. Quando digo vários tipos de pessoas, vários tipos de personalidades. Ninguém tem uma personalidade só.
mas são variedades de personalidades reunidas num lugar para ouvir uma só palavra, para ouvir uma direção do Espírito de Deus. E eu intitulei essa mensagem, O Poder de uma Visão. Eu quero mostrar para você nesse texto que lemos, como é importante ter uma visão. É claro que nós não vamos falar da capacidade de ver. Eu não sou oculista, eu não entendo de vista, não sei se você enxerga bem ou não. Eu, quando vejo alguém com óculos, eu já deduzo que a vista não está boa. Eu não quero falar da capacidade de ver. Nós estamos aqui para falar da capacidade de alcance da sua visão terrena. Nós estamos aqui para falar do poder de uma visão. Visão é diferente de ver e é diferente de vista. É isso que eu quero ter a graça hoje para poder falar com você. Quando a gente vai à Bíblia, você encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a Bíblia diz assim que nós não podemos andar por aquilo que vemos. Se você vai até Hebreus, capítulo 10, verso 38, você vai ver o escritor dizendo que o justo, ele vive pela fé, ele anda pela fé, ele faz as coisas pela fé. Então, nós não andamos por aquilo que vemos. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que vemos é tudo, é mentira, não. Ele diz que tudo aquilo que vemos passa. Mas tem coisas que Deus quer mostrar que não passará. E por isso Ele quer pôr uma visão dentro de nós. Ele quer pôr uma visão dentro de nós. A Bíblia diz que o crente ele precisa viver pela fé. E tem muitas deduções a respeito de visão. Já entendendo que não é a capacidade de ver, porque todos aqui têm uma capacidade de ver alguma coisa. Todos aqui têm vista. Não é sobre isso que quero falar. Não estou aqui para vender óculos, amém? Não estou aqui para vender óculos ungido, amém? Não estou aqui para vender óculos que vai resolver a sua falta de visão, não. Eu estou aqui para falar de algo, de uma visão que vem de Deus para o nosso coração. E esta visão move a gente para mudar uma situação. Ouça só. O povo de Israel está com um problema sério. Qual que era o problema deles? Versículo de número 1 diz: eles deixaram o Senhor. Todas as vezes que o seu povo deixa o seu Deus, ele entra em problemas terríveis. E o versículo que você leu, capítulo 6, verso 1, diz assim, que o povo se esqueceu de Deus. O povo se afastou de Deus. Por isso, Deus usou, e Ele sempre usou, e sempre vai usar, circunstâncias para trazer-nos de volta. E no Velho Testamento, quando o povo se afastava de Deus, eles levantavam um povo inimigo mais forte, e usava esse povo como uma vara de correção para trazer o povo de volta para Deus. E aqui no texto a Bíblia diz que Deus entregou o seu povo para os medianitas por 7 anos. Quem são os medianitas? Medianitas é descendente direto de Quetura e de Abraão. Quando morre Sara, ele casa com Quetura, e ele vai ter os filhos, e dessa descendência nasce esse povo que está agora sendo um instrumento de Deus para trazer o povo de volta para Deus. 7 anos. E o que esse povo fazia? O povo do Oriente, os medianitas, eles vinham contra Israel na época da colheita. Na época que o trigo estava pronto para colher. E a Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos. Eles vinham com seu gado. Eles vinham com seus camelos. Eles vinham com seus burros de carga. Eles vinham com aquelas pessoas. E era uma multidão. Eles roubavam, saqueavam, colhiam trigo. E quando eles passavam e deixavam aquele lugar, ele deixava aquele lugar numa grande miséria. A Bíblia diz que pelos seus inimigos, o povo se empobreceu muito, estava em caos.
estava em miséria, estava derrotado, porque este povo não tinha dó. Eles vinham, saqueavam, roubavam o gado, roubavam o trigo e deixavam uma destruição. E a Bíblia diz assim que o povo de Deus se encontrava em uma situação muito difícil, muito triste, uma situação que levou aquele povo por 7 anos viver um tempo de fome, viver um tempo de miséria, viver um tempo de escassez na sua vida. Mas a Bíblia diz que o povo reconheceu que estavam longe de Deus. O povo reconheceu que precisava voltar a Deus. E a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. E quando eles clamam ao Senhor, Deus prontamente ouve. Deus prontamente ouve. Mas demorou 7 anos para eles clamarem ao Senhor. E quando eles clamam, prontamente Deus ouve. E quem Deus manda? Um profeta. Um homem. Não fala o nome do profeta. Não fala quem era o profeta. Só diz que era um profeta. E esse profeta diz assim: olha, vocês se afastaram de Deus. Mas o Senhor que tirou vocês do Egito, o Senhor que livrou vocês dos seus inimigos, manda para vocês uma resposta, o seu clamor, e diz assim: não temas os amoreus, não tema o pessoal do Oriente, não tema os ídolos que se levantaram, porque o Senhor está com vocês. Então, quando eles clamaram, Deus prontamente ouve. E isso me chama a atenção em Deus. Quando alguém te aborrece, amém? Quando acontece um aborrecimento na sua casa, o seu filho se aborrece, você, seu marido te aborrece, a sua esposa te aborrece, de vez em quando ela chama: ô fulano, você fica bem quietinho, não é? Você não está ouvindo, mas não quer nem responder, porque está aborrecendo. Não é assim que a gente faz de vez em quando? Mas Deus não, prontamente Ele ouve e manda a resposta. E aí, eu quero entrar então com o poder de uma visão. Deus, Ele vem para resolver uma situação. Ele vem para trazer uma resposta. Ele vem para mudar uma situação. Só que como Ele manda um profeta, Ele vai precisar alguém. Ele vai precisar de alguém para mudar aquela situação. E aí eu começo a minha mensagem. A Bíblia diz, eu vou aqui relatar a história, eu vou relatar aqui capítulo 6, eu vou relatar capítulo 7, porém eu não vou fazer a leitura. Depois, se você quiser ler, você lê o capítulo 6 e o 7, está tudo aí. Mas eu quero ministrar para você. Então Deus manda o anjo do Senhor procurar alguém para mudar a situação caótica daquele povo. O anjo do Senhor desce à terra para procurar alguém para mudar a circunstância daquele povo, para resolver a questão da pobreza e da miséria, para resolver a questão dos inimigos medianitas que o próprio Deus levantou como vara de correção para trazer esse povo de volta. E aí então esse anjo sai a procurar. E quando você olha na Bíblia capítulo 6 e o versículo de número 10 lá para diante, você vai ver que ele vai encontrar alguém. E eu começo a minha mensagem aqui dizendo o seguinte: o anjo do Senhor sai procurar alguém para colocar nele uma visão de restauração para Israel. E quem que ele vai encontrar? Pode anotar se você está marcando. Ele vai encontrar um homem inconformado com a situação que ele está vivendo e que o povo de Israel está vivendo. Ouça, 7 anos. Deu tempo para o povo se acostumar. Você sabe que a gente acostuma até com a miséria? A gente se acostuma com o sapato apertado. A gente se acostuma em não trocar roupa de vez em quando. O ser humano, ele é assim, ele se acostuma a coisas ruins e as coisas boas. E você sabe que o fato de você acostumar com as coisas não é bom. Pastor, mas eu me acostumo com coisa boa. Não é bom estar conformado nem com coisas boas e nem com coisas ruins. Por quê? Porque uma pessoa conformada com a situação não quer mudar e não quer mudança. Então, a casa dele continua a mesma,
O terreno dele continua a mesma sujeira, o carro dele continua o mesmo lixo, o casamento dele continua a mesma coisa, porque ele se conformou. E Deus não vai colocar uma visão dele numa pessoa conformada, porque Deus sabe que uma pessoa conformada não quer fazer nada. Uma pessoa conformada não quer mudança nele e nem na sua circunvizinhança, e nem no seu próximo. Por que eu achei aqui uma pessoa que estava inconformada? Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor, encontrou um homem chamado Gideão. E o que Gideão estava fazendo? Ele colheu o trigo, veio para a caverna e estava malhando o trigo, tirando a casca do trigo, no lugar de fazer suco de uva, que era uma caixa de 3 metros por 3, onde os homens colocavam uvas e pisavam nas uvas até ela virar suco. Não era um lugar próprio para tirar casca de trigo. O trigo tinha que ser malhado na eira, o trigo tinha que ser malhado em lugar grande. Mas o que estava acontecendo ali? Aquele homem estava inconformado, dizendo: ninguém vai roubar o que é meu. Eu vou colher esse trigo antes, eu vou malhar aqui mesmo, eu vou tirar a casca no local impróprio, mas ninguém vai tirar a comida da minha família. Deus encontrou alguém inconformado. Deus encontrou alguém que estava trabalhando. Deus encontrou alguém dizendo: eu quero mudança. Ninguém vai roubar aquilo que é meu. Deus, Ele quer pôr uma visão nesse jovem, uma visão nessa senhora, uma visão nesse senhor, mas aqueles que estão conformados com as coisas, Deus não pode pôr. Por quê? Essa pessoa com uma visão de Deus não vai fazer nada, porque ela se conformou com a situação. Deus está procurando os inconformados, e querem mudar, e querem mudança, e querem também ser um agente de transformação para o próximo. Amém? E ele encontra Gideão. Ele encontra Gideão. Gideão está malhando trigo. E ele está inconformado. Ele está trabalhando num lugar que não era próprio, mas ele está fazendo alguma coisa. Ele está salvando a comida para si e para a sua família. Olha para esse irmão aí que está do teu lado e diga assim: olha, quando você se conforma, você não quer mais mudança e você não quer mudar. Ah, o meu casamento, eu já estou conformado com essa mulher chata. Isso precisa mudar, irmão. Ah, já estou conformado com esse chato. Tem que mudar isso aí, irmão. Deus precisa levantar você com uma inconformação, para que Deus possa colocar em você uma visão de mudança, de transformação. Porque os inimigos têm tentado roubar você, destruir você, manter a gente cativo. Mas muitas vezes nós nos acostumamos. Acostumamos com a igrejinha, acostumamos com o louvorzinho, acostumamos com a pregaçãozinha, acostumamos com as mesmas coisinhas. E Deus quer trazer uma revolução. Mas Ele precisa encontrar gente que está inconformado com a situação. Porque os inconformados querem mudar e querem mudança. Posso ouvir um glória a Deus? Você está aqui, você chegou aqui. Toda vez que eu venho nesse culto, pego esse microfone, eu volto para casa inconformado. Eu digo: Deus, eu preciso pregar melhor. Deus, eu preciso ser mais usado. Deus, nós precisamos de mais inspiração. Nós precisamos de mais virtude, de mais poder. Se você se conformar com o que faz, se você se conformar e se acostumar com o sobrenatural, perde sentido para você. Amém? Nós não podemos estar conformados. Deus sai procurar e achou Gideão inconformado e trabalhando, dizendo assim: olha, o meu trigo ninguém vai roubar, a minha parte eu vou fazer. E aí então o que acontece? Quando Deus nos dá uma visão, Deus coloca uma visão em Gideão, Deus chega para ele e diz assim: varão valoroso, varão corajoso,
varão que está fazendo alguma coisa, varão que está inconformado, varão que não está igual aos outros, escondido, varão que está fazendo alguma coisa, eu tenho uma visão para te dar, eu tenho um chamado para a sua vida. Sabe, quando Deus traz uma visão na nossa vida, duas coisas nós precisamos saber. Primeiro, é que Deus nos escolheu, e nós precisamos saber que quem nos escolheu foi Deus. Aqui eu estou falando de algo que Deus quer colocar na nossa vida, porque, irmãos, Deus, Ele sabe dessa debilidade humana de se acostumar com tudo. E nem sempre acostumar com tudo é bom. Acostuma com a mesma vidinha, acha que não tem mudança. Acostuma com os mesmos problemas. Você já viu aquela pessoa que acostuma com o mesmo problema e diz assim, não muda, meu marido não muda nunca. Não muda não, você não tem jeito. Pau nasceu torto, vai morrer torto. Isso é costume. A igreja tem se acostumado, ela está conformada a entrar na igreja, ouvir, ir embora e não saber o que ouviu. Cantar e não saber o que cantou. É por isso que não tem mudança em algumas pessoas. Não é porque Deus perdeu a força, não é porque você crê no Deus errado, é porque você está conformado. O povo estava conformado, afinal de contas, 7 anos. Já estamos numa miséria, esse povo é tremendo. Então nós precisamos saber que Deus quer colocar uma visão na nossa vida, nos levantar para ver algo lá na frente e trabalhar para que este algo seja realizado nas nossas vidas. E Deus encontrou ele. E Deus agora vai colocar nele uma visão. Deus chega nele e diz, varão valoroso. Todo mundo acha que Gideão é medroso. Mas Jesus, o anjo, chega nele e diz, você está fazendo alguma coisa? Eu estou procurando quem está trabalhando. Eu estou procurando quem está inconformado, porque eu quero dar a ele uma visão que vai mudar essa situação, que vai mudar essa geração, que vai mudar a história do meu povo. E é você. Você foi escolhido. Quando ele fala isso, Gideão retruca. E eu achei interessante. Gideão encara o anjo e diz assim, se é o Senhor que nos tirou do Egito. Olha, irmão, tem gente que mete o pau no Gideão, mas olha, você tem que ter a virtude desse homem. Porque a gente, às vezes, fala que crê em Deus e não crê coisa nenhuma. E esse cara crê em Deus. Ele ora para o anjo e diz assim, se o Senhor nos tirou do Egito, se o Senhor nos livrou do exército, se o Senhor nos fez passar pelo deserto e nos trouxe para essa terra, por que o Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos? Era um questionamento dele. Agora o Senhor vem dizendo que eu sou valoroso? Agora o Senhor vem dizendo que o Senhor é nosso Deus? E Deus não o repreende. Deus não diz nada. Só diz assim para ele, Gideão, eu quero que você vá nessa tua força e faça o seguinte, liberte o povo de Israel dos seus inimigos medianitas. Quando o anjo falou isso para ele, ele vai se deparar com uma situação, ele diz assim, eu? Tipo assim, o senhor está doido? Eu? O senhor não me conhece? Eu sou o menor da minha família. E a minha família é a menor da tribo de Manassés. Sem chance, sem condição. O senhor vai me usar? O senhor vai me dar uma visão? Gideão, é você. Vai na tua força e livra Israel. Então, ele começa então a reconhecer que a visão que Deus deu para ele era superior às condições e possibilidades humanas. É isso que eu quero falar. Deus não quer só te dar uma esposa. Não é só isso. Deus não quer te dar só um casamento. Deus quer gerar através de você uma família exemplo. Deus não quer somente te dar um carro ou uma condição melhor. Deus quer fazer algo através da sua vida e é algo grande.
Mas você tem que entender que as condições e possibilidades humanas não conseguem. Ele entendeu. Eu não consigo. Aí eu creio que o anjo olhou e disse, está ficando boa a conversa. Está ficando bom. Gideão olha para ele e diz assim, se o Senhor é o anjo do Senhor, espera um pouquinho. Que eu vou matar um cabrito, eu vou assar esse cabrito. Eu vou assar uma vitela. Eu vou fazer pão asmos e vou trazer. A gente acha que tinha micro-ondas, né, irmão? Geladeira. O cara teve que ir no pasto, matar esse bicho. Assar esse bicho. Hoje, para fazer tudo isso para o pastor comer, já demoraria pelo menos um dia. Você matar um bicho, limpar esse bicho, assar esse bicho, assar uma costela que demora 2 horas de fogo, fazer um pão e chamar o pastor para comer. Demorou um tempo. E o anjo diz, eu vou esperar aqui, debaixo da árvore. Ele vai, faz e traz. Quando chega para o anjo, trouxe aqui o cabrito, a vitela e trouxe o pão. O anjo diz, põe em cima da pedra. E quando põe em cima da pedra, o anjo toca com o cajado. E a Bíblia diz que aquela comida se tornou um holocausto. Pegou fogo. E Gideão então reconhece o quê? Que quem estava chamando ele e dando a visão a ele era o Senhor. Ele começa a reconhecer. Opa, esse cara aí não é carinha simples. Agora eu reconheço. E a Bíblia diz que ele reconheceu e Deus se apresentou a ele e diz assim, paz, eu não vim para matar. Eu não vim para te destruir. Eu vim para te dar uma visão. Eu vim para te fazer um chamado. Eu vim para te dar um propósito de viver. Eu vim para te dar uma motivação maior. Eu vim para te dar um incentivo maior. Deus está falando com Gideão. Gideão, o povo está conformado com a miséria, mas eu ouvi o clamor deles. E eu vim aqui procurar você, porque eu quero colocar em você uma visão. Eu quero colocar em você uma identidade, um destino, uma direção. Ele reconhece. E quando ele reconhece que quem estava chamando era o Senhor, Deus então começa o trabalho na vida de Gideão. Ouça, eu estou falando de Gideão. Uma história passada, trazendo para o presente. Porque nós somos os Gideões desses dias, irmãos. Nós somos as pessoas que não podemos nos conformar. Porque se conformar com o casamento, como está, não melhora. Se você concordar com a situação como está, ela não melhora. Se você ficar conformado com a igrejinha como está, ela não melhora e não cresce. Não desenvolve. Olha para alguém do teu lado e diz assim, estou entendendo. Estou entendendo. Porque eu não tenho mudado. Porque eu estou muito conformado. Nós precisamos ficar inconformados com as coisas de Deus, irmãos. Você precisa olhar para você. Ficar inconformado com as suas filhas que fica doente direto. Com a sua casa que muitas vezes bate enfermidade direta. Devastações. Só os inconformados vão para o jejum, vão para a oração, vão clamar a Deus. E Deus acha Gideão. Gideão reconhece que ele é o Senhor. Então, Deus agora dá a visão para ele e para ele fazer algo. Deus não quer dar uma visão de Deus para você não fazer nada. É por isso que tem gente que eu não vejo nada de Deus porque está conformado com muitas coisas. Começa a ficar inconformado com a sua falta de leitura, com a sua falta de oração, com a sua falta de dedicação, com as suas enfermidades, com a sua loja que não rompe, com a igreja que não rompe. E você vai ver. Deus vai dar uma visão para a igreja. Deus vai dar uma visão para a empresa. Deus vai dar uma visão para a sua família. Deus vai dar uma visão para a senhora, para o senhor. Mas tem que estar inconformado. E a visão de Deus vem para motivar-nos a realizar coisas grandes para Deus. Hoje eu estava em casa e Deus me enchendo. Falou, filho, eu te dei uma visão. Sabe, queridos? É pouca gente que está aqui. Mas isso é fruto de uma visão de Deus.
Às vezes você olha para o ministério de louvor, quem sabe tocar, vê quem erra uma nota. Mas isso é uma visão de Deus. Você está entendendo? Nada surge por surgir. Surge através de uma visão. Ah, você está aqui. Surgiu através de uma visão de Deus. Muitos foram alcançados através de uma visão de Deus, que Deus confiou a alguém. Mas Deus não quer confiar somente em uma pessoa. Ele quer transmitir a visão de Deus para as famílias, para as casas, para as igrejas. E a visão de Deus nunca é, tá bom ou tá ruim. A visão de Deus é, pode melhorar. Pode melhorar. Pode melhorar. Pode melhorar. E Deus acha Gideão. E Deus vai começar então agora, porque Gideão descobriu que o Senhor o chamou. Gideão descobriu que é o Senhor que escolheu. Ele descobriu que é o Senhor que deu-lhe uma visão. Mas agora, Gideão precisava entender que ele foi escolhido. Gideão agora precisava entender que ele tinha uma visão de Deus. São duas coisas. Uma é reconhecer quem dá a visão. E a outra é reconhecer que eu tenho a visão de Deus. E agora Deus vai trabalhar com ele para fazer ele reconhecer que ele tem uma visão que vai motivar, que vai mudar. Uma visão poderosa que veio de Deus. Mas ele tem que reconhecer que ele foi o cara escolhido. E a primeira tarefa, Deus diz para ele assim, vai na casa do teu pai, derruba o poste ídolo, derruba o ídolo de Baal, quebra o templo, corta o bosque, faz um altar novo e oferece para mim um boi de 7 anos. Quantos anos eles ficaram escravos? Qual era a idade do boi que Deus pediu? 7 anos. Oferece um boi a mim. Quando ele vai, Gideão vai à noite, Gideão pega 10 homens, vai, corta o bosque, derruba o ídolo, quebra o altar, refaz um altar novo, oferece um boi de 7 anos ao Senhor. Gideão precisa reconhecer agora que ele vai ser transformado pela visão que Deus vai dar a ele. Ele precisa reconhecer agora que ele agora é um homem escolhido por Deus. Querido, você precisa reconhecer. Porque o problema não é Deus te dar uma visão. Mas muitas vezes o que eu vejo, o problema está em reconhecimento que Deus me deu uma visão de mudança. Uma visão de transformação. Uma visão que veio de Deus para mudar a minha vida, a minha casa, a minha igreja e aqueles que estão perto de mim. E ele precisa reconhecer. Vai lá, faz isso. Ele vai e faz. Quando ele faz isso, o pai é procurado pelos medianitas, o do Oriente, e diz assim, quem fez isso? Quem quebrou a igreja de Baal? Quem quebrou Baal? Quem cortou os bosques? E naqueles dias também tem como hoje. Fofoqueiros. Ninguém sabia, mas tinha alguém que delatou. Gideão. Gideão que fez isso. Amém, irmãos? Gideão que fez isso. E Deus mandou ele fazer isso por quê? Porque quando Deus dá uma visão, Deus faz a gente se levantar contra aquilo que nos escraviza. E quem escravizava eles era a idolatria. E Deus levanta este homem no poder, na autoridade, para ir contra a idolatria. Para dizer assim, olha, Deus me deu uma visão de mudança para a minha casa, para o meu povo. Posso ouvir um glória a Deus? Se vocês ficarem muito quietinhos, eu durmo. E aí então, Gideão agora sabe da sua escolha. Ele sabe agora que Deus levantou ele para ir contra os medianitas. Ele agora já foi usado para derrubar o altar. Gideão já está se achando. Gideão já está se encontrando. Gideão já está sabendo que é escolhido. E ele vai fazer a convocação. Ele convoca os soldados. Toca os clarins nas regiões. E se apresenta diante de Gideão. 32 mil homens. 32
32 mil homens se apresentam diante de Gideão. Estamos prontos, Gideão. Qual é a parada? A parada é o seguinte: recebi uma visão de Deus, e Deus mandou a gente ir contra os medianitas, e vamos fulminar, vamos destruir, vamos mostrar que nós somos o povo de Deus. Quantos homens tem? 32 mil. Dá para começar. Dá para começar o fuzuê. Aí Gideão manda contar os soldados inimigos. Quantos inimigos tem lá? O cara chega assim e fala: 132. Quanto? 132. Tem certeza? É. Uns 132 mil homens. E nós temos 32 mil. Ó Gideão, essa palavra Deus me deu. É igual a nós, diante da grande dificuldade. É difícil reconhecer que somos chamados para revolucionar o Japão. O pastor Laércio Santos sempre fala assim: Deus vai mandar avivamento. É difícil se crer nisso. É difícil. E Gideão não foi diferente. Sabe o que eu acho que vem no coração de Gideão? Quantos homens? 132 mil só. E nós? 32. Será que eu vi o anjo certo? Será que eu estou certo nisso? Será que o anjo era o anjo de Deus mesmo? Nossa, eu acho que eu não sou o cara certo para essa missão, não. Não é assim conosco? Quando o pastor chega assim: domingo que vem, eu quero isso aqui, arrebentando, bombando. Não é assim quando o chefe chega e fala assim: agora a produção passa de 5 para 10. Não é assim quando a dificuldade é maior do que a sua expectativa. Você olha e fala: meu Deus, que problema, que dívida. Não tem solução. Será que Deus me escolheu? Será que eu vi o anjo certo? Será que é eu mesmo? Irmãos, isso passa na vida de qualquer escolhido de Deus. Isso passa na vida de qualquer homem que tem o chamado de Deus. Ele viu a diversidade, ele viu a quantidade numérica do inimigo super maior. Uma diferença discrepante. Não há possibilidade humana de 32 lutar com 100 mil homens a mais. Então, ele começa então a razoar: será que eu sou o cara certo para essa grande missão? Será que o Deus que eu vi é o Deus verdadeiro? Deus está tentando levá-lo a saber que ele foi escolhido por Deus, e tentando levá-lo a entender por si próprio que ele tem uma visão. É assim que Deus trabalha conosco. Deus nunca vai te mandar fazer algo que você pode fazer ao contrário. Você nunca poderá fazer por si próprio. Você olhará a situação adversa e falará: meu Deus, eu estou incapacitado. Sabe por quê? Deus quer dar uma visão para vocês, para mim também, mas Ele quer que a gente se ache nessa visão. Ele quer que a gente se encontre, Ele quer que a gente entenda, Ele quer que a gente seja maduro, Ele quer que a gente seja real, Ele quer que a gente seja realista. A visão de Deus não nos leva a dar um passo maior que a perna. A visão de Deus não é assim: ai, eu creio um prédio de 5 andares, 10 andares para a igreja. Não, de repente é uma salinha. Não, de repente é como no deserto, para lá e para cá, como nós estamos. De repente é isso. A visão de Deus, ela é grande, mas não quer dizer que começa grande. Gideão se depara com um problema terrível. Nossa, eu fui chamei esse povo agora para encarar os inimigos, mas eles são muitos. Gideão está se achando. Ele está se achando no Senhor. Ele se está começando a reconhecer. Porque o que Deus vai fazer, é Deus que vai fazer e não Gideão. Amém? Quando Deus te dá uma visão, não é você que faz. É Deus que faz através de você. E Deus tem colocado uma visão muito forte no meu coração. Mas nessa mensagem eu quero explicar para você por que as coisas não caminham na velocidade que tem que caminhar. Porque quando Deus dá uma visão,
não é um homem que faz. É Deus através de um homem e o homem através de outros homens. É assim que Deus trabalha. Porque se Deus trabalhar somente através de mim, eu não preciso de vocês. Se Deus fizer tudo através de mim, eu não preciso de vocês. Vocês não precisam nem vir aqui. Vocês estão entendendo? Mas Deus quer trabalhar através do pastor e através do rebanho, da igreja. Os inimigos são muitos, são. As dificuldades são muitas, são. Os problemas são adversos, são. Mas o nosso Deus é maior do que tudo. E Ele tem trazido uma visão para essa igreja. Ele tem trazido uma visão profética para essa igreja. E Ele tem dado essa unção, essa capacidade. Mas o rebanho precisa entender a visão de Deus. Gideão se deparou, 100.000 homens a mais. E com certeza, não está na Bíblia, mas ele falou, não dá. É ilógico. Se pôr na calculadora, eu nem sei quantos homens é para um. Só? 5 homens, redondo o trem. 5 homens para um, dá para matar, dá. Mas nem todo mundo aguenta com 5. Eu aguento. Mas o Rogério não aguenta. O Rogério só mata 2 e morre. Sobrou 3 para mais alguém. Não é assim? Eu e o Rogério aguenta com 5. Mas tem sempre um, o Cláudio, que vai aguentar com 1 no pau velho. Então quer dizer, o que quer dizer? Vai sobrar mais para alguém. Não dá. 5 para 1. Se a gente matar os 5, mas a irmã levanta, mata 1,5. Deixa o meio aleijado ainda, vai sobrar gente para o outro lá. Então não dá, irmão. Tem que ser 1 para 1 e ainda olhe lá. Deus está tentando levar Gideão a entender que Deus quer usá-lo. Levando a Gideão a entender e reconhecer que ele é um vaso escolhido. Ouça, querido. Deus tem esses anos todos, Luziângela, trabalhando conosco, para tentar levar você a se encontrar com a grande visão que Deus tem colocado no teu coração. Mas muitas vezes a gente para no meio do caminho, a gente deixa as coisas no meio do caminho, e Deus vem hoje através de um profeta, que nada mais sou do que isso, um profeta, para relembrar você de uma visão que Deus tem colocado. Agora mesmo eu conversava com a Catiane sobre uma pessoa que tinha tudo para romper, que tinha tudo para dar certo, mas felizmente a gente não sabe nem se está vivo, por causa de uma decisão. Você sabe que decisão é importante. Mas decisão te leva à morte ou te leva à vida. Você tem que tomar cuidado com as decisões. Amém? Então, Deus dá a sua visão e Ele também vai agora capacitar para executá-la. Gideão se deparou. O Abner mata 6. Mas o José não aguenta com 2. Então, nas contas, no fim da conta, vai sobrar mais para alguém. Não é sempre assim? Junta 5 homens ali. Parte para cima do Lauro. Eu duvido se ele vai aguentar o pau dos 5 aqui. Nem eu. Mas de repente tem um que bate no 5 e ainda fala, vem mais. Então sempre vai ter essa diferença, não é? Então nós temos que entender que Deus, quando dá uma visão, Ele vem com a capacidade. Ele vem com o respaldo. Eu vou respaldar vocês. Eu vou ajudar vocês. Deus não nos dá uma visão para trabalharmos sozinho. Sabia disso? Porque Gideão achou que era ele, vamos lutar. Mas ele precisava entender que o trabalho é uma equipe e o primeiro componente da equipe é Deus. Ah, pastor, vamos abrir uma igreja. Abrir igreja, irmão, não é simplesmente abrir uma igreja. A gente precisa contar com o primeiro, que é Deus. Ele mandou abrir, Ele mandou fazer. Você está entendendo? Deus tem colocado uma visão na sua vida. Deus tem colocado uma visão nessa igreja. Nós temos um propósito de existir neste lugar. Deus quer que nós saibamos que é Ele que vai capacitar para a grande visão que Deus está dando. Então, Gideão reúne aquela moçada para realizar a visão, vê que há uma impossibilidade humana, vê que a desvantagem é grande, são muitos que vêm contra eles. Eles olharam e disseram assim, no mano a mano não dá, o negócio está feio, não dá para encarar. Mas nós estamos aqui.
Vamos então para cima. Vamos. Afinal de contas, 32. Vamos torcer que cada um mata 5. A gente dá conta. Gideão vem falar com Deus. Deus, é muita moçada aí. Deus ouve. De repente Deus volta. Gideão, vem cá. Reúne o povo. Reúne o soldado aí. E Deus responde a Gideão e diz assim: Gideão, a moçada que está com você é muita gente. Está entendendo como Deus trabalha? Diferente de nós. Está vendo como Deus trabalha, Luiz? Diferente da gente? Eu estou achando que o inimigo é demais. E Deus acha que nós estamos em vantagem. É muito homem aí, Gideão, que você é 32, cara. Eu acho que Gideão olhou e falou: Deus, o senhor fez matemática? O senhor foi na escola? O senhor pelo menos tem calculadora? Calcula aí. Mais ou menos 132 mil contra 32. Quantos homens dá? O senhor fugiu da escola? Não, Gideão. É muita gente que está com vocês. Gideão, eu acho que ele olhou e disse assim: será que eu vi o anjo certo? Será que eu entrei numa furada? Será que eu sou o homem certo para essa grande missão? É 32 mil, Deus falou que tem muita gente. Não é possível? Aí Deus diz assim para ele: olha, reúne o povo, reúne o soldado. Está todo mundo lá. Você já viu cara de soldado? De delegado do século passado? Já viu cara de soldado? Faz uma cara de soldado aí, Luiz. Faz uma cara de soldado aí, Zé. Cara de soldado não é assim não, mostrando o dente. Cara de soldado é cara amarrado. Barriga para dentro, peito para fora. E achando o cara. Está todo mundo lá. Aí Deus vai então começar a trabalhar na vida de Gideão. Gideão, eu quero que você traga uma mensagem para esse soldado. Porque eu quero dar a visão a você e quero que você transmita a visão para eles. Já transmiti, Senhor. Já estão tudo aqui. Então faz uma pregaçãozinha para ele. Qual é o tema? Medroso e covarde. Fala de covardia. Pergunta aí se tem covarde e gente medrosa. Se tiver, manda embora. Gideão pega o microfone do século passado, olha para aqueles homens com a cara igual do Júnior de soldado. Ele pensa: aqui só tem homem macho. Aqui só tem marruá. Aqui só tem gente que mata cobra e mostra pau. Aqui só tem macho. E ele vai fazer uma pregação corajosa. Não são. Tem alguém covarde? Quase que ele diz: eu sei que não tem. Tem alguém com medo no nosso meio? Pode ir embora. Vamos orar. Quando ele abre o olho, irmão, isso é uma tradução minha, tá? Não está na Bíblia. Eu acho que quando ele orou e fechou os olhos, está vendo Deus? Quando ele abre, 22 mil homens. Pensa num poeirão, Rogério. Pensa numa poeira que levantou no deserto. 22 homens falando: estamos fora. Agora pensa comigo. Pensa comigo, irmãos. Pensa comigo. Você chega na fábrica amanhã, alguém olha bem nos seus olhos e diz assim: você, Júnior, é um covarde, um medroso. Na madeireira. Covarde, medroso. Na nossa cultura, chamar de covarde já é um tapa na cara. De medroso você já fica bravo, de covarde é um tapa na cara, não é não? No restaurante hoje à noite. Seu covarde, medroso. O valente estufa o peito, vai. A luz vem com o pó de macarrão, o pau quebra. E o Júnior fica na expectativa. Só na filmadora para pôr no Face. Não é assim que o povo faz? Um quebra o pau, o outro fica lá. Ela com o pau de macarrão, o valente com o peito estufado e o Junão. Vai ajudar? Não, estou filmando, pôr no Facebook. 32 mil homens. Agora pensa a época. Para o cara vazar, se essa época que vivemos é ruim,
Alguém te chama de covarde, Wagner? Imagina aquela época. Tem um covarde, medroso, bunda mole, vaza. Daqui a pouco ele não vê ninguém, só o poeira. 22 mil homens foi embora. Sobrou 10. Mas Deus tinha dado uma visão. E eu acho, uma conjectura minha, que Gideão começou a pensar, será que eu vi o anjo certo? Será que aquele anjo pôs fogo naquela comida mesmo? Será que ele era o anjo do Senhor? Será que eu sou o homem escolhido para isso mesmo? Isso acontece com a gente às vezes. Quando os amigos nos abandonam, quando a igreja fica vazia, quando 20 pessoas saem da igreja, será que eu sou chamado para ser pastor dessa igreja mesmo? Será que eu sou chamado para tocar nessa igreja? Será que eu estou no lugar certo? Será? Acontece conosco. Gideão sabia que era Deus. Gideão sabia que tinha um chamado. Mas as diversidades se apresentavam e não era diversidade pequena, não era uma ferpa na mão. Era 22 homens que se acovardou, se amedrontou e renegou. Fugiu. No exército tem uma palavra que eu já me esqueci. Mas quem faz isso é desertor, digno de morte. Desertaram. Saiu 22 membros da igreja numa pancada só. Mas a missão continua. A visão continua. E os inimigos continuam o mesmo tanto. O inimigo ninguém fugiu. Oriente, os medianitas estão tudo lá. Mais de 132. Só acontece coisa ruim do lado de Gideão. É por isso que muitas vezes só acontece bomba para o nosso lado. É tragédia aqui só, é cacetada aqui só, a gente não entende. Por que não acontece no lado de lá? Sabe por quê? Porque nós não andamos por aquilo que vemos. Nós temos que andar por fé. Nós temos que entender que aquilo que vemos é passageiro e aquilo que não vemos é real. Você sabe o que Deus quer dar, irmão? O poder de uma visão é você olhar em algo que não existe, mas crer que Deus, através de você, vai realizar algo aqui e vai se tornar algo grande e notório neste lugar. Você tem que crer nisso. Gideão, ele se conforma, tá bom. Covarde, tá bem. Ter covarde no nosso meio? Gente medrosa. É melhor 10 mil. Corajoso, macho, valente. Sobrou 10 mil aqui, nós vamos arrombar. Deus vem e fala, então, Gideão, ainda é muito, cara. Eu acho que Gideão olhou de novo e falou, será que eu vi o anjo certo? Será que eu sou o cara certo para essa missão, irmão? Ele não tinha se encontrado ainda. Uma loucura. Se com 32 tinha 6 para cada um, 5, agora 10, tem 13. Aumentou, vou ter que matar 13. E daqueles que não matam os 13, eu vou ter que ajudar. Está feio. Será que eu vi o anjo certo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu sou o cara certo para essa missão? Para piorar, Deus diz, é muita gente. Porque Gideão ele não está entendendo. E não entenderia mesmo. Porque a gente começa a entender as coisas através das diversidades. Você sabe que a gente aprende as coisas com erro e com problemas que surgem? A gente aprende mais com isso do que com coisa certa que fazemos. E Deus precisa ensinar ele que é Deus que quer fazer. Através dele. E dos homens que estão com ele. Leva essa moçada a tomar água. Deserto, você com sede. Aquele que correr no rio e meter a cara na água e beber igual um cachorro, lamber a água, manda embora. O que abaixar, trazer a água até na boca, esse eu quero usar. Por quê? Você está em guerra. Você está com inimigos à roda. Você chega numa poça de água para beber água, enfia a cabeça lá dentro, os inimigos te matam. Deus está precisando de gente prudente, que mesmo com sede, que mesmo com uma sede tremenda, ele vai com cautela, porque ele sabe que é um homem chamado para uma grande missão. A verdade é que no meio dos 32 mil, Deus tinha 300 homens que queria usar.
300 homens que Deus queria colocar neles uma visão. O teste das águas. Sobraram 300. Então quantos mil foram embora? Quantos mil? Não. Quantos mil foram embora? Quantos? Pô, mas decide, é 9.700? 31.700 homens vazaram. Bom, se era 13, agora é quanto? Quanto que é agora? Vamos dizer que foi 26 agora. Pô, agora 300 contra 132. O caldo engrossou. E provavelmente o Gideão, será que eu vi o anjo certo? Rapaz, que eu dei o cabrito para o cara errado. Eu acho que aquele pão não valeu a pena. Será que eu sou o homem certo? Olha para o teu irmão e diz assim, Deus não escolhe a pessoa errada. Júnior, você não está aqui porque alguém te chamou. Deus te trouxe aqui porque você não é a pessoa errada. Irmão, se nós entendemos que Deus quer dar uma visão, e essa visão é acima daquilo que vivemos, é acima do problema conjugal, é acima do problema monetário, é acima da sociedade, é acima da circunstância. Se nós entendermos isso, irmãos, se nós nos acharmos em Deus, Deus nos usa poderosamente para a mudança. Mas Gideão está com as suas questões. Cara, como nós vamos vencer essa luta? E Deus, para nós finalizarmos, Gideão, tem alguém, seu amigo Purá, olha o nome do cara, Purá. Pega o seu amigo Purá e desce lá no vale, onde estão acampados os medianitas. E quando ele desce lá com o Purá, se arrastando pelo meio do mato, Purá, é o seguinte, Deus mandou a gente ir lá ouvir uma conversa, eu não sei o que é, vamos lá. Cara, mas não dá um espirro. Você tem cafunchô? Pelo amor, põe máscara. Tem bombinha? Cara, não dá uma tosse, porque senão nós estamos ferrados. Se os caras, 32 mil, para 300, já dá 1.000. Para 2, já estamos perdidos, hein? Ó, nem soluça, você comeu, sua barriga não pode roncar, hein? Aí eles chegam bem pertinho dos vigia. Pernilongo, é? Não. Não mata o pernilongo Purá. Fica em silêncio profundo. Soldado, tive um sonho. Vi um pão torrado, assado. E esse pão rodeava o nosso acampamento e caía sobre as tendas e incendiava todas as tendas. Aí o outro ouve e diz assim, isso aí sabe quem é? Isso aí é o filho de Joás, Gideão, homem israelita. Deus medianitas nas mãos dele. Gideão se encontrou. Gideão agora entende. Sou chamado por Deus. Tenho uma visão de Deus. Deus, e as armas? Do nosso exército. Estamos prontos, 300 homens. Já estou convicto, Deus. Gideão já está falando. Só tem 132 mil só. É moleza. Cadê as armas? Tocha. Pega uns vasos aí. E pega umas cornetas. Gideão olha para isso e fala, corneta? É melhor um estilingue. Uma funda? Vaso? É. Você vai falar assim, ó. Você vai subir lá no monte. Você vai quebrar os vasos. Você vai pegar a mão esquerda com a tocha. E a mão direita, os 100 homens. Os 300 homens, de 100 em 100, vão tocar os clarins. Ok, já estamos aqui mesmo. Subiram os medianitas, multidão, no vale. Eles sobem em cima dos montes. E Gideão diz assim, olha, o Senhor falou o seguinte, é uma espada por e outra pelo Gideão. Nós vamos gritar isso. Aí vocês quebram o vaso
coloca as tochas para cima e vamos tocar as cornetas. Você já ouviu a corneta? Chofar? É um barulho estridente. Se tocar aqui dentro, a gente já fala, meu Deus, 300 tocando no mesmo tempo, na madrugada, o povo tudo dormindo. E quando eles fazem isso, pá! E levanta as tochas, pá! O povo acorda desesperado, e quando eles veem aquele clarão, multiplica a visão deles. Deus dá uma visão que tem muitos inimigos israelitas vindo contra eles. E Deus manda o anjo do Senhor no meio deles. E o cara levanta, os soldados medianitas levantam e saem numa desesperado. E aqueles que ele encontra na frente, eles vão matando. E sabe quem eles mataram? Os próprios amigos deles. Sabe quantos homens caíram naquele dia? Sabe quantos homens? Cerca de 120 mil homens morreram ali. Se mataram a si próprio. Gideão então pega o seu soldado e vai atrás de 10 a 15 mil que tinha escapado. Mata os reis, elimina e cumpre uma visão e um chamado de Deus. Nós temos que entender que Deus quer nos dar uma visão, mas não para ser o bambambam. Não, mas para que Deus trabalhe através de nós. E Gideão precisou passar essa visão para os 300. Irmão, é fácil. É fácil. É fácil, irmão. O pastor Gideão falar para você o seguinte: 132 mil aí, perdi a conta já, se nasceu mais alguns, eu não sei. Mas Deus mandou a gente com 300 contra eles. Diga aí para o teu irmão, no reino de Deus, na missão de Deus, não há lugar para covarde e nem para medroso. Você está entendendo, querido? No meio dos 32 mil, Deus tinha o seu dízimo. Deus tinha os seus homens, a qual ele escolheria, e ele usaria Gideão para colocar neles uma visão, não suicida, não kamikaze, mas uma visão de Deus, que é onde Deus iria glorificar o seu nome, e exaltar o seu povo, e trazer libertação para o teu povo. Irmãos, eu quero encerrar essa mensagem, 7h15, dizendo para você, nós somos os Gideões de hoje. Só que você tem que estar inconformado, irmão. Porque o conformado já acostumou com tudo, não quer mudança. E Deus não vai poder confiar uma visão em você. Ah, pastor, eu não ganho ninguém para Jesus. É porque Deus não está confiando uma visão para você. Porque a gente se conforma. A crise chegou, o negócio não vai, o dinheiro está aí, a enfermidade é isso mesmo, o cafunchô é todo ano. Eu já estou só esperando o cafunchô chegar e bater na minha porta. Nós precisamos ficar inconformados, irmãos, para Deus começar a usar a gente. Amém? Eu não vejo a hora, irmão, de Deus transmitir a visão que tem dado para nós, ao povo dele. E você caminhar na velocidade que nós pensamos em caminhar. E você vai ver as grandes conquistas. Pastor, eu não estou tendo conquista, ao contrário, as dificuldades estão vindo. É porque Deus está escolhendo entre o povo aqueles a qual ele pode confiar uma visão. Está preparando você, e de repente você está balançando a cabeça, e eu não sei o que você está pensando, mas Deus estava olhando e dizendo assim, é você mesmo. Eu quero que você entenda que eu coloquei uma visão de Deus, uma missão de Deus, um propósito de Deus, para você realizar coisas grandes aí na terra para mim. Vamos orar? Deixa eu colocar em pé, para a gente cear. Olha para o teu irmão e diga assim para ele, o poder de uma visão que Deus dá. Ele realiza coisas grandes através de nós. Sabe, irmão, o povo de Deus está precisando dessa visão de Deus. A luta dos pastores é tentar levar o rebanho a entender a visão de Deus. Porque a visão de Deus, ela só é cumprida não só porque eu entendo, mas é porque eu estou aqui. Às vezes, irmão, a gente não entende, mas a gente diz, eu estou aqui. Tinha 32 mil homens que 27 e pouquinho não entendiam. E quando Gideão falou, tem covarde? Coisas que era impossível de ter na época. Tem gente com medo.
E as pessoas fugiram. Pastor, por que existe? Porque também no nosso meio existe pessoas covardes com medo. Sabia disso? Aqui mesmo, aqui entre nós, às vezes, nós estamos acovardados com a situação. Nós estamos com medo das situações que sobrevêm sobre nós, irmãos. A gente deixou de confiar. A gente deixou de crer que Deus pode ir no Brasil, que pode vir no Japão, que pode realizar. E é por isso que nada acontece. A gente está conformado, a gente acha que a gente vai poder resolver as coisas. E Deus, quando dá uma visão, Ele quer que você entenda que é Ele que vai fazer. Não adianta você ser pregador, não adianta você ser cantor, você ser músico, se você não entender que Deus te chamou para isso. Nós temos aí cantor, músico. Não adianta. Deus prefere usar um que não sabe tocar do que alguém que não se achou, do que alguém que não se encontrou, do que alguém que não entendeu que foi chamado para aquilo. Deus usa um marreta igual eu, porque não encontrou no meio alguém melhor. Então o negócio é você entender que você foi chamado. Eu fui chamado para ser um levita, eu fui chamado para cantar, eu fui chamado para pregar, eu fui chamado para tocar. E quem me chamou é Deus, e eu sou a pessoa certa. Senão é tudo em vão. Eu quero orar por você, querido. Porque no exército de Deus existe covardes, mas Ele quer trazer força, trazer vigor. Ele quer tirar o medo, Ele quer que você lance o medo fora. O casamento não deu certo, a vida não acabou. O restaurante não está dando o que você pensa, mas não acabou a vida. Eu me aposentei, mas não está dando dinheiro. Deus continua o mesmo. Eu trabalhei o mês todo, não consegui ganhar o suficiente. Deus continua o mesmo Deus. A enfermidade chegou, a morte chegou. Deus continua o mesmo Deus de visão, de chamado. Você precisa entender isso. Vamos orar, querido. Pai, no nome de Jesus Cristo.